Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. O nosso autor de hoje é o Felipe Fernandes e antes de conversar com ele já está aguardando para conversar com a gente, vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele, que é O Meu Encontro com Shakespeare e Stanislavski, a criação de uma cena sinestésica. Primeiramente, então, Felipe, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, e com você, Cida? Tudo certo também. Para a gente iniciar, então, a nossa conversa, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse quem é o Felipe, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Bom, eu sou o Felipe, sou professor de teatro numa instituição particular aqui da minha cidade, de Jaú, onde eu moro. Fui formado pela Universidade Estadual de Londrina em 2024, com graduação em bacharelado em artes cênicas, né? E desenvolvi durante minha graduação no último ano um projeto de pesquisa de iniciação científica, né? Que tem quase o mesmo nome que o meu TCC, que é fruto, que foi, né, desenvolvido, e agora futuramente é o livro que vocês estão vendo aí na frente. Então, brevemente, é isso. Tenho 23 anos, não que isso importe, mas acho que brevemente é isso. Tudo certo. Agora que a gente já te conhece um pouco melhor, Felipe, eu queria saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre essa tua obra. A editora foi, na verdade, eu conheci pelo Instagram mesmo. Fui atrás na verdade, para a publicação do meu TCC, né? Fui pesquisando editoras e aí encontrei vocês, né? Fui ali nas avaliações e eram bem avaliadas, né? Falei, vou fazer o primeiro contato aqui. E foi no ano passado, no começo do ano passado, né? Exatamente um ano quase. E aí eu chamei as pessoas e tivemos o primeiro contato e começamos a sondar ali para fazer a publicação do livro futuramente, Perfeito, né? que bacana. E é importante reforçar isso que o Felipe fez, que não só encontra um post patrocinado, ou ali navegando na internet, encontrei alguma coisa. É muito importante fazer isso que ele fez, dar uma buscada, ver as avaliações, muitas vezes até conversar com outros autores que também lançaram por essa editora, para que você não venha cair em pegadinhas que estão aí na internet. Coloquei novamente em destaque a capa do livro do Felipe, O Meu Encontro com Shakespeare e Stanislavski, a criação de uma cena sinestésica. E aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra do Felipe, O Meu Encontro com Shakespeare e Stanislavski. Agora que a gente ainda segue com ela em destaque, eu gostaria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou a escrever sobre esse assunto, e que tu desse um spoiler, um gostinho, então, do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. Bem, sobre a pergunta que você me fez, a respeito do livro, como eu havia dito, né? É um trabalho de conclusão de curso, né? Como requisito do para graduação em bacharelado em artes cênicas, né? E a minha ideia da publicação foi mais para incentivar também, porque geralmente fica no trabalho de conclusão de curso, o TCC geralmente fica arquivado no computador, fica arquivado na instituição que a gente se forma. E a ideia não era essa, a ideia era passar esse conteúdo adiante, né? A ideia era transmitir para vocês, assim, para os interessados, né? Tanto é que isso está na contracapa, para os interessados em não só da área, né? Não só as pessoas que fazem teatro, que pesquisam, mas como as pessoas que estão interessadas na curiosidade em estabelecer esse encontro, assim como eu tive com esses dois grandes pensadores do teatro, né? E daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre eles.
E um spoilerzinho que você me perguntou a respeito do que encontrar no livro, basicamente eu divido o livro em três partes, né? Como uma formatação bem conceitual, né? Dos capítulos, né? No capítulo um, né, eu faço ou melhor, na introdução, eu trago um pouco do meu relato, um relato pessoal do que foi para mim esse primeiro encontro com o Shakespeare, né? Que coloca uma experiência que eu tive há cerca de 10 anos atrás, na minha antiga escola que eu estudava, que eu vi alguns alunos realizando uma apresentação bem amadora, assim, bem de escola mesmo, sabe? E aí eu conto um pouco sobre isso, como foi esse primeiro encontro. E a partir daí, em 2020, né, na pandemia, que todo mundo estava em casa, todo mundo estava pelas telas, né? Foi um ano bem difícil para todos. E eu decido fazer um curso online numa plataforma de Harvard online, né? Em inglês o curso, bem difícil. Mas aí é meu segundo encontro que eu coloco ali na introdução, né? E a partir daí surge essa paixão, né? Essa faísca em desenvolver algo relacionado a esse primeiro pensador que é o Shakespeare, né? E aí no primeiro capítulo eu faço uma contextualização histórica e dramatúrgica, né? A respeito de como é a linguagem de Shakespeare, quem foi ele, o que ele fez para o teatro e como isso é visto hoje em dia e como ele respalda até os dias atuais, né? Então, qual é a sua força até os dias de hoje, né? Tanto para o teatro quanto para o pensamento e entendimento de nós como seres humanos, né? Então, quem foi esse cara, esse primeiro cara? No segundo capítulo, eu faço da mesma forma que eu fiz com o Shakespeare, eu faço com o Stanislavski no capítulo 2, que é um encenador, basicamente, um encenador russo, né, que a gente estuda durante a graduação de artes cênicas. E assim como muitos autores, né, estudam o que ele chama de método de Stanislavski, né, para a formação do trabalho do ator, eu faço essa contextualização, né, de quem foi ele, qual é a contribuição do Stanislavski para a formação do teatro do século XX e como, da mesma forma, o Shakespeare, como isso vem até os nossos dias, como isso é visto e transparecido, né? Aí eu coloco alguns elementos, né, do que a gente considera importantes, né, do que eu considero importante do sistema de Stanislavski para o desenvolvimento da minha pesquisa, né? Os elementos, só contextualizando aqui, esses elementos são gatilhos para o ator que ajudam a melhorar o trabalho de atuação dele. Brevemente é isso, resumidamente, né? E aí coloco ali 3 ou 4 elementos que eu considero importantes para o desenvolvimento da minha pesquisa, né? E juntamente com isso, né, o capítulo 3, bem resumidamente, é um diário de processos, né? Porque na nossa graduação, a gente é estimulado, assim como escrever um trabalho de conclusão de curso, a gente também é estimulado a realizar uma cena prática a partir desse trabalho que a gente escreve, né? Então, o capítulo 3 é basicamente isso, um diário de processos, né? Como um desenvolvimento que gera a cena prática da culminância desses dois autores, né? Então, o Shakespeare, eu escolho uma obra dele, que é o Rei Lear, faço um resumo no capítulo do Shakespeare, no capítulo 1, e no capítulo 3 ocorre esse desenvolvimento, que é a junção desses elementos do Stanislavski, como ele me ajudou a ter um entendimento melhor para essa releitura para os palcos dessa obra de Shakespeare, né? Então ali vai ter os dias, o que eu fiz nesses dias, os ensaios, o que fizemos nesses ensaios, né? Imagens, fotos, tudo isso, e no final teremos um anexo com um quadro com as principais cenas do roteiro e os principais elementos, né, que a gente desenvolveu ali, e um roteiro, né, o roteiro que a gente desenvolveu como fruto desse processo, né.
um processo cansativo, um processo de tentativas, né? Nem sempre é sempre frustrante, mas é muito prazeroso, né? Frustrante no sentido de a gente vai se deparar mais com erros do que acertos. Isso é a magia do processo de criação para quem é ator, enfim. Enfim. E aí, no final, tem a apresentação, né? Que não está aqui no livro, mas que foi apresentada no dia da defesa do TCC. Brevemente é isso, eu acho. Não sei se eu falei muito. Que bacana, que legal. Fica o convite, então, à leitura do livro do Felipe, que é O Meu Encontro com Shakespeare e Stanislavski, a criação de uma cena sinestésica, que já ficou o spoiler dele aí também, para você que ficou interessado, então, em adquirir a obra dele. Ainda, aproveitando que nós estamos com a capa do teu livro em destaque, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre ela, como é que foi o processo de criação e essa tua experiência junto com a editora para a criação da capa e também para a diagramação do miolo. É, ótima pergunta. E queria só falar, antes de falar da capa, sobre, acho que se essa palavra aqui, sinestésica, não sei se você ia perguntar em algum momento, não sei se as pessoas conhecem, mas é uma palavra que durante esse meu último ano de graduação foi muito, como eu posso dizer, fiquei pensando muito nessa palavra, se eu deveria colocar ela no título, porque a sinestesia é basicamente a nossa percepção dos sentidos, né, que temos. E como ator, assim, os atores, a gente precisa ter essa percepção, né, tanto da pessoa que está conosco na cena, quanto das pessoas que estão nos assistindo. É um termo bem difícil de ser definido, mas que basicamente é uma relação de mão dupla, né, que eu costumo dizer que tanto a pessoa que está conosco em cena quanto a pessoa que nos assiste. Eu compartilho com o sentimento da pessoa que está me assistindo e a pessoa que está me assistindo compartilha desse sentimento. Essa sinestesia, esses vários sentimentos, sensações, né? Seja o olhar, seja algum cheiro, seja alguma tensão muscular, são todos esses sentidos englobados, né? E aí no livro tem uma definição bem que especifica, né? Que define bem categoricamente o que é esse termo sinestesia para o teatro, né? Agora falando em relação à capa, e voltando um pouco no que eu falei dos 3 capítulos aqui da obra, a capa, na verdade, foi pensado desde o início do meu TCC como uma espécie de confronto, né? Entre esses dois grandes pensadores, né? E aí ficou meio bem mal desenvolvido no começo, né? Porque a gente precisava entregar um trabalho, né, de conclusão de curso, mas que com a ajuda da editora eu pude trabalhar melhor nessa capa, que era um elemento que me chamava muito atenção assim e ficava meio inseguro do meu TCC, né? E aí a ideia era confrontar esses dois grandes pensadores, né? Tanto o Shakespeare aqui do lado esquerdo segurando a pena e o Stanislavski aqui do lado direito, né? Ambos estão com a mão assim, simbolizando um ato de pensar, né? E da mesma forma que acho que na hora de todos escreverem um trabalho de conclusão de curso, a gente fica matutando, fica pensando aqui. E a ideia de colocar os dois para pensar nesse ato de escrita é juntar com esse encontro que eu tive com esses dois, né? Com esses dois pensadores. Então, eles estão aqui. Você vê que eles estão um olhando para o outro, eles não estão olhando aqui e escrevendo, né? Mesmo porque não foram eles que escreveram, fui eu. Então, é basicamente essa ideia desse confronto e desse ato de pensar. A pena é um elemento, assim, bem simbólico, né? Porque Shakespeare é uma pessoa antiga, bem antiga, né? Então, tem esse elemento da escrita com uma pena, e esses raios no meio talvez seja um ponto que foi o ponto que conduziu o meu trabalho, né? Dessa cena e desse processo. Que na obra, assim como eu mencionei, do Rei Lear, que é essa obra do Shakespeare que eu trouxe aqui para
para análise do meu TCC e resultando numa cena prática, né? Nessa obra tem várias rubricas, né, que são marcações e são descrições do autor do que está acontecendo na cena. E todo momento o Shakespeare colocava uma rubrica dizendo ainda tempestade, tempestade continua, ainda tempestade. Eram rubricas muito fortes, né? E para nós atores, para nós artistas, são marcações muito interessantes que também precisam ser analisadas na hora de um processo de criação. E aí eu vi essas marcações, ainda tempestade, tempestade continua, eu falava, poxa, tem um fio ali, tem uma linha que é conduzida por essa tempestade. Não vou dar spoiler do que é essa obra do Rei Lear, mas quem lê ou quem já leu sabe que é uma tempestade que conduz esse processo e esse enredo, essa tragédia shakespeariana, né? E da mesma forma que eu me apropriei dessa tempestade das rubricas, eu trouxe aqui para o meu trabalho também. Então, a gente criava sempre as nossas marcações, as nossas partituras corporais, né? De gestos, de movimentos, sempre em volta dessa tempestade. E aí, coloquei aqui esses raios no meio deles dois, como sendo não um divisor de águas, mas uma espécie de junção, né? Em que eles se juntam nessa tempestade, nesse emaranhado de ideias, e ao mesmo tempo eles são formados dessa mesma tempestade. Se você perceber aqui, eles são praticamente na mesma paleta de cores do que os raios aqui da tempestade. Então a ideia era esses raios dessa tempestade conduzir, né, esses vários afluentes, como se fosse uma espécie de rios mesmo, de rio, né? E aí isso foi conduzindo várias partes do processo de escrita e de prática do meu trabalho. Então, a tempestade aqui é mais essa ideia metafórica, mas também ela se transforma física, tanto na capa aqui do livro, quanto na cena prática que a gente criou. Uma capa cheia de significado. Muito legal a tua explicação a respeito da criação. Muito legal mesmo. Aproveito para deixar um recado para as pessoas que nos assistem, aproveitando toda essa explicação do Felipe sobre a obra dele, sobre a capa. Aproveito para lembrar você que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso, então, à obra do Felipe. O meu encontro com Shakespeare e Stanislavski, a criação de uma cena sinestésica. Agora nos encaminhamos para o final do nosso bate-papo, e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, seja de um livro autoral, seja do TCC, do mestrado, do doutorado, porém ainda não a fizeram. Bom, gosto de pensar assim, a gente não deixa para depois o que a gente pode fazer agora, né? E da mesma forma que as leituras, os estudos são assim, a publicação de um livro deve ser pensada assim, porque se a gente fica deixando para depois, a gente às vezes perde aquele pique do que a gente tinha, né? E aí fala, vou publicar, e aí às vezes a gente não tem aquele pique, aquela vontade de fazer isso. Então não deixem de publicar, gente, de verdade. Abre portas, assim como a própria editora fala isso. E de verdade, abre portas para mestrado, doutorado, para diversos estudos. Então, você ter um livro publicado, por mais que seja um TCC ou algum escrito que você tenha, isso é contado pontos, isso é bem pontuado nas avaliações de bancas, né? Então, publiquem, conhecimento nunca é demais, as pessoas vão ler, por mais que você ache, ninguém vai ler meu livro. Tem sempre alguém que lê, tem sempre algum curioso que vai lá e compra e lê. Porque conhecimento precisa ser passado adiante, a gente não guarda conhecimento, a gente sempre precisa passar adiante, porque precisam de pessoas que compartilhem conhecimentos.
Right? Fica o recado do Felipe, então, para você. E geralmente eu sempre falo isso quando o autor faz essa mensagem, que sempre tem alguém que precisa ter acesso ao teu conhecimento. Então, por que Exatamente. deixar ele guardado no fundo de uma gaveta ou deixado numa estante da universidade, né? Então, faça como o Felipe, publique. Felipe, muito obrigada pela tua disponibilidade em fazer esse lançamento do teu livro. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar falando com vocês aqui, da Cida, do convite. É sempre um prazer. E a você que nos assistiu até aqui também deixo o nosso muito obrigado e um convite para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos pode contribuir para a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também, tá? Não esqueça, conte conosco, até a próxima. Tchau, tchau.